Não sei se a gente consegue recuperar aquele comentário do comecinho da noite, Igor, que alguém falou que o Breno chamou os judeus de ratos. O Breno não está aqui hoje, então ele não tem como se defender. Mas a frase do Breno é uma citação a um provérbio chinês que diz: não importa a cor dos gatos, importa que ele casse ratos. E, obviamente, ela foi usada no sentido não de comparar Israel, os israelenses a ratos, mas no sentido de dizer que o Hamas o Hamas tem que fazer a defesa palestina e não importa quem seja. Põe a frase do Breno aí também, aí é o comentário do Luciano Pereira, põe a frase do Breno, o tweet do Breno, dá para pôr aí? Ô, Haroldo, e é a frase também clássica atribuída ao Deng Xiaoping, né? Que ele falando, não importa se era relações de mercado, socialista, desenvolver o país. O Breno está fazendo uma analogia à frase do Deng Xiaoping. Meu Deus, né, gente? Gato chinês tem conotação negativa, ainda que fosse o rato ter uma conotação positiva para os chineses. É uma loucura aqui. E o Breno ainda é judeu. Daqui a pouco vão acusar o Jones e eu de ser de Pernambuco. Não quero me estender muito nisso, porque é muito tititi de internet. Né? Tem, de fato, a Gazeta do Povo está fazendo Aqui a frase do Breno. Vou aumentar um pouquinho para quem quiser ler. O Breno, como todo mundo sabe, é comunista e usou uma referência do mundo comunista para tratar disso. E não tinha... Né? Imagino que ele, enquanto judeu, não estava pensando no uso bastante diferente, aliás, que o nazismo fez dessa comparação. Então, acabou esse assunto. Vamos voltar aqui para o nosso tema, que é o conflito militar em Israel, na Palestina. O Hezbollah, grupo xiita que atua no sul do Líbano, não parece disposto a participar militarmente de uma ação contra Israel, em suporte ao Hamas, pelo menos até agora. O apoio do Hezbollah faria Israel recuar ou dobrar a aposta? Moara, o que você acha disso? Pergunta de $1 milhão, né? Mas o Hezbollah tem se comedido por causa, principalmente, da situação periclitante do Líbano, né? Já sabemos que o Líbano está numa crise econômica e política há bastante tempo, então o Hezbollah tem sido comedido, por exemplo, fazendo ataques mais às fazendas Shebaa, que são territórios libaneses ocupados por Israel em 1967, né, ou seja, fazendo uma declaração, se posicionando diante dessa guerra, da Guerra da Vez, mas ao mesmo tempo de forma cautelosa. Acho que uma postura bastante inteligente, inclusive, porque, e de novo, também lembrar que a resistência libanesa não é feita só do Hezbollah, né? O Partido Comunista Libanês também é bastante ativo nisso, sempre foi. E por isso todos estão tendo medidas comedidas, mas ao mesmo tempo reforçando e declarando a solidariedade ao povo palestino, sem nenhuma reserva, né? Então não é a questão de se vai apoiar ou não, mas é uma questão de cálculo geoestratégico, geopolítico ali, que o Hezbollah precisa levar em consideração a situação do próprio Líbano, né? As guerras anteriores com Israel destroçaram o Líbano, tanto em termos de infraestrutura, quanto também de massacre à população civil, né? Inclusive de refugiados palestinos nos campos em Shatila e Tel Azatar e outros eventos horrendos dessas guerras, em que Israel, como é da sua natureza, né, se aliou às forças falangistas e de extrema-direita do Líbano, né, para massacrar a população palestina nos campos de refugiados. Então, é uma demonstração de apoio, mas ao mesmo tempo com a cautela necessária para não fazer piorar a situação na região e no país, né. Eu queria, inclusive, já que você tocou nesse assunto, uma das doutrinas que Israel tem usado, e isso exemplifica qual o motivo da cautela, uma das doutrinas que Israel tem usado
na guerra contra a Palestina, e já em outras ofensivas anteriores isso foi denunciado, é uma doutrina que foi usada no Líbano, que é de devastação completa e indiscriminada de bairros residenciais, né, que chama a doutrina de Dáhia, e que a gente precisa também olhar para isso como uma das evidências, né, dos crimes de guerra e crimes contra a humanidade que Israel vai cometendo, mas, enfim, trouxe isso porque é um exemplo do motivo da cautela, né, e também uma questão política e a crise política interna e econômica que entram no cálculo do Hezbollah nesse momento. Obrigado, Moara. Hugo. Olha, eu acredito que não. Eu acredito que se o Hezbollah atacar Israel, ele vai perder o controle estratégico de defender o próprio Líbano, como o Moara colocou muito bem. O Líbano está numa crise econômica, está com mais de 100% de inflação ao ano, está com o PIB caindo há muito tempo, a própria população está declinando, né? Ainda mais a gente tem de lembrar daquele evento muito misterioso, que foi aquele atentado lá no porto de Beirute, causou uma enorme explosão, até hoje ninguém explicou bem o que é que aconteceu ali, aquilo devastou boa parte de Beirute, e a situação interna libanesa é muito grave, quer dizer, se o Hezbollah simplesmente se mexer, pode acontecer uma guerra civil dentro do Líbano, né? Inclusive porque há setores no Líbano que são pró-Israel, são minoritários hoje, mas eles são pró-Israel, já foram, inclusive, e já cometeram crimes contra a humanidade, né? Junto, lá na guerra libanesa-israelense. Então, é muito delicado esse cenário. A força que poderia levar a uma mudança estratégica seriam duas no Oriente Médio. Se a Arábia Saudita fizesse alguma coisa que é improvável, e sobretudo o Irã, se o Irã agisse. Aí, realmente, Irã e Israel teria uma vantagem em termos de armamento de destruição em massa, e em termos de armamento convencional, Israel leva vantagem no curto prazo, e numa guerra mais demorada, é óbvio que o Irã levaria vantagem, porque o Irã é um país maior. O Irã tem uma população muito maior, tem, apesar de todas as sanções, um grande parque industrial, e tem mais armamento convencional, tem mais soldados, tem mais gente recrutável. Então, é por isso que eu entendo que os Estados Unidos deslocaram, acho que agora já são 2 porta-aviões para lá, não é pouca coisa. Porque os Estados Unidos sabem que é um perigo. E mesmo se acontecer... Aí agora, uma coisa que eu entendo é o seguinte, Haroldo. Se realmente houver uma invasão por terra em Gaza, ou se não for relaxado o cerco a Gaza, vai ter um desastre humanitário muito grande. E aí não tem como. Aí a guerra vai se tornar... A guerra, eu digo, externa. Ela vai se tornar uma realidade. Eu não vejo, se Israel não permite que a fronteira com o Egito seja aberta, se, por exemplo, cidadãos de vários países do mundo, inclusive do Brasil, que estão lá em Gaza, o governo brasileiro está negociando para impedir que eles sejam... O governo brasileiro mandou avião para o Egito, mas não sabe se vai conseguir pegar os brasileiros. Não sabe. E a comida deles vai acabar em 4 dias. Então, por exemplo, como é que vai ficar esse cenário se começa a morrer gente brasileira e de outros lugares do mundo lá em Gaza? Então, a guerra vai se tornar uma realidade inevitável. Quer dizer, não faria sentido Israel não permitir o resgate desses brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, se isso acontecer, vai obrigar o governo brasileiro a tomar uma postura dura. E aí, como é que vai ficar toda essa mídia brasileira que está atacando o governo e defendendo Israel agora? Então, eu temo que a questão vai um pouco além de Hezbollah e Líbano. Eu acho que é o desdobramento do que vai acontecer em Gaza dentro dos próximos dias que pode levar a um desdobramento de guerra mesmo. E aí com o Irã. Tá certo, Hugo. Jones Manuel. Veja, sobre o caso específico do Líbano, não tenho mais nada a acrescentar, além dos meus colegas de bancada que expuseram o tema com brilhantismo. Só faço 2 considerações, até pegando a carona na fala final do Hugo. Veja, acho que a gente tem que perceber também que, a depender de como continuar isso, a própria população dos países vai fazer pressão para seus governos tomarem alguma atitude mais dura frente a Israel, porque assim, não ache que a população pró-palestina do Líbano, do Iraque, do Irã, vai, sabe, olhar impassiva aquilo. Inclusive, houve uma resposta imediata de vários governos do Oriente Médio, não condenando diretamente
a ação do Hamas como uma resposta ao seu público interno, né? Acho que isso é importante dizer isso, né? Há um sentimento pró-Palestina ali em vários países da região, e há necessidade de respostas a isso. Isso por um lado. Pelo segundo lado, eu acho que tem um ponto que é importante trazer nesse debate sobre a ausência de corredores humanitários do bloqueio a Gaza. Veja, o bloqueio a Gaza precisa acabar. É um crime de guerra, é uma violação, mais uma, né? Porque Israel, meu Deus do céu, né? Israel e Estados Unidos, pode tudo. É mais uma violação do direito internacional, de todas as convenções possíveis e imagináveis, não ter um corredor humanitário. Agora é preciso cuidado também, porque na prática histórica de Israel, o corredor humanitário pode ser usado como elemento de limpeza étnica para tirar a população do território, o exército de Israel ocupa e a população nunca mais volta. Que é uma luta histórica dos palestinos pelo direito de retorno a seus territórios que foram tomados pelo Estado colonialista de Israel, e Israel nega, né? Então, é preciso, ao mesmo tempo, denunciar como Israel está matando médicos e médicas, por exemplo, da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho, está violando 3 mil direitos humanos, está proibindo corredores humanitários, bombardeando o que seria corredor humanitário ali próximo do Egito, mas também precisa ter muito cuidado com esse debate, porque Israel, tomando sua prática histórica, se aproveita disso, não, um corredor humanitário para tirar a população daqui onde vai ser o palco das operações militares. Essa população depois não volta. Israel assimila como mais um território tomado via força e vai ser mais demanda por retorno ao território que o Estado colonialista e racista de Israel nega. Tá certo, eu vou passar para a última pergunta da noite. Vocês estabeleceriam algum tipo de relação entre as revoltas africanas recentes e esse levante promovido pelo Hamas no sábado? Há algum tipo, digamos, nós estamos vivendo um movimento de libertação colonial em que é possível aproximar esses dois momentos? Hugo. Vamos lá. Haroldo. Isso. Então, eu acho que mais ou menos. Eu acho que tem um quadro importante aí de fortalecimento do Sul Global. E esse fortalecimento do Sul Global com a ampliação do BRICS. Isso está ligado, em grande medida, com a África Ocidental, por conta de um ator que nem é o ator mais crítico ou confrontacional a Israel no Oriente Médio, que são os Emirados Árabes. E isso muda a realidade de que foram feitos levantes militares que têm uma característica um pouco mais de esquerda em Burkina Faso, mas que não é exatamente de esquerda, é mais nacionalista, quando a gente está falando do Niger e dos demais países, mas que está conectada com a realidade do quê? O que tem em comum entre a Palestina e a África Ocidental? O Islã, né? Isso é um elemento muito importante para ser observado, e como essas elites da África Ocidental viram que podem estruturar aqueles países que são colônias. Quando a gente está falando de crime contra a humanidade, o maior crime contra a humanidade perpetrado de maneira demorada, Gaza é um deles, que é muito chocante aquilo dali, mas o outro é o Níger. Eu já falei disso aqui, porque o Níger fornece 1/3 de toda a energia elétrica da França e digamos, é o antepenúltimo país no ranking de DH, sofre um tipo de violência ambiental, social, que é inimaginável, que é escondido. Então, há uma conexão não direta, não há uma relação, mas há uma conjuntura global e há um levante dos países muçulmanos e que partilham isso daí com o fortalecimento do BRICS e com a paz entre o Irã e a Arábia Saudita, que ainda que não implique diretamente em ações, isso cria um quadro que possibilita esses países pensarem de uma forma diferente, esses povos agirem de uma forma diferente, ousarem lutar contra o colonialismo do norte global, seja ele via França, como é o caso da África Ocidental, um pouquinho ali Inglaterra ainda, ou Israel, no caso da Palestina, sempre com os Estados Unidos sendo esse elemento invisível, porém evidente, porque acima da França, na África Ocidental, tem os Estados Unidos. A própria Victoria Nuland, que é a número 2 do Departamento de Estado, tomou um avião para tentar negociar com os generais lá do Niger.
O Mark Milley, que é o chefe do Estado-Maior americano, chegou a fazer uma reunião com os chefes da defesa daqueles países antes dos levantes militares. E aqui em Israel dispensa maiores explicações do papel americano. Mas sim, tem um contexto mundial que possibilita esse movimento, e quando a gente está vendo esse tipo de ação na Palestina, é inclusive para frear e disciplinar isso daí. Frear esse movimento, que eu diria que é o momento onde o Sul Global assumiu a sua maior ofensiva desde lá a Conferência de Bandung e o movimento não alinhado. Então, é isso que eles estão mirando.